Pessoal, tudo bem? Num vídeo anterior eu tinha combinado com vocês que eu ia começar a falar a respeito da obra do Machado de Assis, dos contos, dos romances, mas a gente teve uma interrupção que eu achei que foi muito positiva, que um vídeo para comentar o Prêmio Nobel do Bob Dylan. Então a gente volta ao ritmo normal e eu volto a falar do Machado de Assis. Eu não sei se vocês estão lembrados, mas no último vídeo que a gente fez a respeito do Machado de Assis, eu falei que daria para dividir a obra dele em dois grandes blocos, o bloco dos romances e o bloco dos contos. E eu havia prometido que ia retomar esse processo falando a respeito dos romances do Machado de Assis. É uma discussão antiga que mais ou menos se resume à seguinte pergunta: o Machado de Assis ele foi melhor romancista ou melhor contista? O que eu vou falar é muito pessoal, vocês não precisam concordar. Eu acho que o Machado de Assis foi melhor contista. Isso não significa que ele não tenha escrito grandes romances. Alguns deles são muito conhecidos, né? Vocês já ouviram falar do Memórias Póstumas de Brás Cubas, já ouviram falar do Dom Casmurro. São realmente os dois romances mais conhecidos. Mas eu queria hoje dar o destaque para um romance menos conhecido dele, chamado Quincas Borba. E por que eu acho que o Quincas Borba merece um destaque nesse momento? Porque quando a gente fala no Memórias Póstumas de Brás Cubas, a gente percebe todo o brilhantismo da linguagem do Machado de Assis e da técnica do Machado de Assis. A metalinguagem, ou seja, vários momentos quando o autor, o personagem, falam do processo da escrita do livro, o que é muito fascinante, cria um vínculo com o leitor e com a leitora. Já no Dom Casmurro, a gente percebe que é uma estrutura um pouco mais tradicional de um narrador em primeira pessoa, o Bentinho, também recorrendo bastante à metalinguagem, só que num tom um pouco mais sombrio, um pouco mais amargo que o Memórias Póstumas de Brás Cubas. Dois grandes romances. Só que esses dois romances acabam ofuscando um que para mim é o mais legal dele, chamado Quincas Borba. No Quincas Borba a gente não tem o brilho desses dois romances, o brilho técnico desses dois romances. A gente não tem uma figura como a Capitu, por exemplo, uma figura como o Bentinho, uma figura como a Virgília do Memórias Póstumas. A gente tem uma narrativa mais linear, a gente tem um narrador em terceira pessoa, o que é de certa forma raro nos textos do Machado de Assis. E a gente percebe uma visão bastante realista do Rio de Janeiro do final do século XIX e várias questões muito profundas sendo trabalhadas a partir desse tom do Machado de Assis. A ambição, o processo do personagem que vai enlouquecendo. A gente tem um retrato muito forte da sociedade. Ao mesmo tempo a gente tem verdades atemporais, verdades eternas que são colocadas no Quincas Borba. Então, nessa jornada pelos romances do Machado de Assis, eu recomendo uma espécie de inversão de valores. Comecem a sequência com o Quincas Borba, depois o Dom Casmurro e depois o Memórias Póstumas de Brás Cubas. É uma outra maneira de ver o fenômeno dos romances do Machado de Assis. E aí na semana que vem a gente continua falando um pouco mais dos romances, mas também introduzindo os aspectos do conto. Eu tenho certeza que somando essas peças nós vamos ter uma visão muito clara dessa obra, que é a obra mais poderosa, sem dúvida nenhuma, da literatura brasileira. Então semana que vem a gente volta a falar com muito prazer do Machado de Assis, tá pessoal? Um abraço, tchau!